Oi, galera! Olá, tudo bem, gente? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem? Toda semana a gente muda aqui, né? Toda semana. Agora, cada semana Agora a é uma gente coisa está se diferente. esbaldando. Agora é a temporada da mesa. Temporada isso da aí. mesa, Daqui a uns dias a gente vai gravar lá na sala de televisão. Isso. Depois a gente vai gravar na na cozinha. cama com Fernanda. E o banheiro. James, igual na cama com a Madonna. Outro dia eu tava assistindo, revendo, né? Foi aniversário de 60 anos da Madonna, a gente já falou sobre isso. Mas estava passando na cama com Madonna. Uhum. E eu fiquei pensando tanto que ela continua... Relevante. Não, relevante, super relevante, mas instigante. Instigante. Ok. E cutucando a galera. Vídeo Carpool Karaokê com ela. Carpool Karaokê. ótimo, Maravilhoso. Quem não viu? Aliás, Carpool fica a dica aí, viu, gente? Eu não sei. Ariana Grande foi o último, acho. Né? E vem aí, ainda não sei. foi... Já foi exibido lá nos Estados Unidos, mas ainda não tá nos YouTubes da vida, não deu pra ver. A versão completa do Paul McCartney. Que é sensacional. Que acho que foi o melhor. Foi Ué, mais sensacional, Eu nem emocionante. sei, eu acho que é internet mesmo, né? YouTube que dá pra ver, porque... Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, né? sim. James Corden. A gente aproveita então que agora é feriado, 7 de setembro, não é isso? Independence Day, como você mesmo disse. E fica lá no YouTube se você não for viajar, porque eu já fiz uma seleção aqui. A gente já começou improvisadamente falando dessas coisas, né? Mas o programa hoje é exatamente isso, né? Faz tempo que a gente não faz um programa desses de dicas, né? Dicas do que a gente está vendo, lendo, ouvindo, etc. É quase um agendão, mas sem a data definida, né? Mais frio mesmo. E que a gente vai falar de tudo, né? Não só de coisas relativas ao nosso universo aqui, mas falar de produtos culturais em geral. Né? Posso começar, não? Por favor. Então eu vou começar. Vou começar falando de um filme. Chama Unsane, ou Distúrbio, em português, dirigido pelo Steven Soderbergh. Esse filme é com a Claire Foy, que é a rainha da Netflix, né? Da série da Netflix. Como é o nome da série? The Crown. The Crown. Isso. Esse filme é o seguinte, a história dele é uma mulher que ela é involuntariamente colocada numa instituição mental. Ela vai lá para fazer uns exames enfim. E aí lá ela começa a lidar com as suas paranoias e tem um cara que ela acha que é um cara que persegue ela do passado, que ela acha que esse é o cara que realmente colocou ela na instituição, enfim. É uma história bem legal, mas este filme tem uma grande curiosidade. Foi o primeiro filme todo feito com iPhone. Ele foi todo filmado com iPhone X, que é um exercício, né, do Steven Soderbergh. Ele aproveitou que ele tinha a tecnologia toda na mão e falou, vou fazer um filme com iPhone. E olha, para quem gosta, tipo a gente, né, de vídeo, de James filme estava e tal... poucos dias, assim, numa dúvida se ele compraria uma DSLR, uma Tipo câmera isso, ou um né? iPhone. Agora esse filme colocou mais problema, mais tempo, mais pimenta. É engraçado que no início a gente fica meio que tentando diferenciar, né? Isso aí realmente só podia ter sido feito com um iPhone, tipo de textura e tal. Do meio pra frente do filme você esquece. Porque a habilidade do Steven Soderbergh de fazer os planos, mesmo com o iPhone, e ele aproveita que o iPhone é pequeno e ele faz planos diferentes em lugares que não caberiam uma câmera gigantesca. Com certeza bem não legal. é um iPhone como o meu, né, gente? Porque Mostra o seu iPhone. Olha isso aqui, gente. Tem um iPhone X e o X-iPhone, é o da Fernanda. Que beleza. Embaçada a lente, tá? Isso aí. E é isso aí. Com certeza ele não foi com desse tipo aqui. Então a dica é Distúrbio Unsane, filme de Steven Soderbergh com a Claire Foy. Próximo. Sou eu. Você. Você quer falar? Pode falar. E agora, para o ímpar? Vai lá. Não tem nem verde aqui, né, gente? Não, peraí, tem muito verde aqui. Como é que era? Pega no verde. Pega no verde. Pode ir que eu meu celular travou. Eu ia falar de dicas frias, mas falei, né, que as dicas são mais frias, não necessariamente ligadas à data, mas esse aqui é uma dica, é um livro que está sendo lançado, então ele é quentíssimo para ser lido qualquer hora, né? Eu não gosto de dar dica de livro sem ter lido o livro, mas esse pela figura que ele trata, é a biografia de um dos caras mais instigantes da música brasileira, Flávio Basso, né? Você fala Flávio Basso, quem que é? Eu vou dar pistas das icônicas bandas Cascaveletes e TNT. Ainda não sei quem que é. Júpiter Maçã. Júpiter Maçã. Aí você já ouviu falar, né? Exatamente. Depende, né, gente? Depende? Júpiter Apple. Júpiter Apple. Ele assumiu esses dois pseudônimos.
Enfim, é um figurão, vindo do rock gaúcho, dessas duas bandas que eu citei, né? Tá sendo lançada a biografia dele agora, que é Júpiter Maçã, a efervescente vida e obra, né? Tem 2 autores, que são o Pedro Brant e o Cristiano Bastos. Eles passam a limpa, a vida dele é bem conturbada, assim, né? Cheio de altos e baixos. Ele meio conturbado? Meio é demais, não, né? Meio é muito conturbado. É muito conturbado. O James já entregou. Conta uma passagem assim pra gente. O Júpiter Maçã, vamos falar. O Júpiter Maçã era um doido. Era um doido, né? Um doido. E brilhante, né? Como brilhante, um cara brilhante, assim. Mas ele... Explica pra galera, né, gente? Ele é um cara quem que... né? Vamos dizer assim, usou muitas drogas, né? LSD e por aí vai. Uma então, evolução assim, do Raul Seixas, uma outra... Muita gente fala, eu não sei a opinião dos autores, não sei o que eles não li o livro ainda, né? Mas muita gente fala que o Júpiter Maçã, o caminho dele foi parecido com o do Syd Barrett, do Pink Floyd. Ele usou tanto LSD, tantas drogas e tal, que ele meio que fritou o cérebro. Né? Tem uma entrevista clássica dele, né? É com o Skylab, né? Tem o Júpiter Maçã e Skylab naquele talk show que o Skylab outro doido, tinha. né, que é outro gente? doido, né, Rogério Skylab? Que é uma coisa surreal. Um não fala nada, um não fala nada do que o outro fala, e enfim. Eu tive uma pré-experiência, a única tentativa de entrevista minha com ele foi no Goiânia Noise, mas foi depois do show e realmente, assim, pelo que eu vi, da forma como ele estava conversando ali e tal, eu falei, cara, melhor não. Eu larguei mão, eu desisti mesmo da entrevista, eu falei, cara... Eu vou ter que tirar muito leite de pedra, né? Assim, nessa situação aqui, pelo menos, não vai rolar. Então, agora, ele tem isso, passagens brilhantes, né? O Cascaveletes teve música na novela da Globo, cantava, né, letras aí proibitivas no programa da Xuxa, Angélica. Né? Angélica. Não sei se a gente tem imagem, se tiver, eu vou até colocar um trechinho aqui. É muito bom, né? Ele cantando aquilo que estava cantando. Aquilo ali no programa da Angélica. Mas enfim, fica a dica, o livro está sendo lançado amanhã em Porto Alegre e já vai entrar em pré-venda, então fique de olho aí. A capa o James já colocou, já tá aí, né? Então essa é a minha dica. Flávio Basso, um figuraça que nos deixou. Infelizmente ele perdeu um filho precocemente. A vida dele é uma loucura mesmo. Vale a pena ler a biografia. Bom, minha dica é a comédia dramática Não Olhe Pra Trás, em cartaz na Netflix, que tem uma história surreal. Quem me contou essa história, inclusive, foi nosso querido amigo Léo Prosa, que um roqueiro inglês, que até o nome dele é Steve Tilston, quando era jovem, estava começando a fazer sucesso, isso é história real, estava começando a fazer sucesso, deu uma entrevista para uma revista, e lá ele falou sobre o medo dele, de estar começando, não conseguir ser original pro resto da vida, né, se perder, das inseguranças de quem está começando a carreira. E aí, o John Lennon leu essa entrevista e escreveu uma carta para ele. Ele e a Yoko Ono. Escreveram uma carta para ele, dando uma força, né, dizendo, enfim, olha, eu sou aqui um sucesso e... O que acontece? A carta nunca chegou pro cara. E aí o filme, ele parte do pressuposto, tem essa história, e com o Al Pacino. O Al Pacino faz um roqueiro que ganha de presente essa carta 40 anos depois. No aniversário dele, o empresário, né, desse cantor, que é interpretado pelo Al Pacino, ele descobre essa carta, compra essa carta e entrega para ele. A partir daí, o Al Pacino tem essa carta como um resgate das lembranças dele de juventude. Porque ele se torna um cantor muito famoso, mas ele canta coisas que nem sempre ele... Acredita. Ele ganha muito dinheiro com isso, mas nem sempre ele acredita. E essa carta começa a desencadear uma série
de coisas nele, ele vai para um hotel, enfim, lá tem uma... Fica uma dica para vocês, o Al Pacino, como sempre, Incrível, né? Incrível. Então, não olhe para trás, Netflix, uma ótima dica aí para vocês no feriado, para uma comédia dramática e muito leve, muito bacana de se ver, e com essa história que é Surreal. Muito bem. Bom, minha próxima dica, agora vamos falar de música, né? Vamos falar de música? Podemos falar de música? Vamos falar de música? Jura, James? Jura? É engraçado como que... Bom, eu tenho um hábito, né, de toda sexta-feira vou ali no Spotify, nas fontes que a gente vê os lançamentos musicais, e eu vou sempre olhando o que tá lá, né, o que saiu, e vou salvando para ouvir depois, né? Aí a lista fica interminável. Mas tem sempre 1 ou 2 discos dessa lista interminável que são aqueles que, não sei porquê, a gente acaba ouvindo mais. Né? Você sempre pega a lista interminável, não vou ouvir nada que eu não ouvi, vou ouvir aquele que eu já ouvi de novo. Esse é um deles, que eu tô ouvindo já há meses, que é o disco do Cowboy Junkies. O último disco do Cowboy Junkies chama All That Reckoning, vocês estão vendo a capa dele aí. E o Cowboy Junkies é uma das minhas bandas prediletas de todos os tempos, inventores do chamado Alternative Country, há 30 anos atrás, lá com o disco Trinity Session, aquele disco que foi gravado dentro da igreja, no Canadá, né, com um microfone só, e eles dentro daquela acústica da igreja, é considerado um clássico do gênero, ele meio que inventou esse gênero mesmo, Alternative Country. E o Cowboy Junkies teve altos e baixos ao longo da carreira. Eu tive o prazer de ver, vou colocar um trechinho aqui do show, tive o prazer de ver o show dos 30 anos desse disco, do Trinity Session, em Londres, com participação do Ryan Adams na guitarra e tal. E o Cowboy Junkies sempre com esses altos e baixos, eu sempre acompanhei a carreira deles recheada de discos e tal. Esse é provavelmente o melhor dos últimos, sei lá, 15 anos da carreira deles, né? Não sou eu só que estou falando isso não. Pode pegar as críticas aí do Guardian, das revistas todas, Mojo, Uncut e tal, todo mundo endeusando o Cowboy Junkies. Em você. Obrigado. Né? A gente acredita em você, James. Então é minha dica para quem gosta de momentos mais slow, reflexivos, para você ouvir assim numa sexta-feira à noite, com a luz meio apagada, comendo uma pizza de repente, num feriado e tal. Cowboy Junkies, All That Reckoning, vocês estão ouvindo um trechinho dele aqui. É a minha dica para você, nesse final de semana, ouvir uma coisa diferente. Próximo. Então vamos ouvir mais coisa diferente ou não tão então diferente. Eu já citei para nossas parceiras, né, do X The Boss, a Courtney Barnett, né? Fiz aquela dica há pouco tempo atrás. A Courtney Barnett hoje é uma das grandes figuras da cena alternativa, né? Figura feminina, então nem se fala nesse disco, ela tem explorado mais o tema do feminismo. Ela é uma cronista urbana, ela fala de muitas coisas com mais bom humor no primeiro disco do que nesse segundo, que é o Tell Me How You Really Feel, que é apontado como um dos bons discos desse ano, né? Um dos melhores discos. Ela tem se apresentado em vários festivais. Para quem não conheceu ainda, fica a dica do disco, que já está rodando desde maio desse ano, mas principalmente uma maneira legal demais de conhecer esse disco foi o que ela lançou agora, poucas semanas, há poucos dias atrás, no YouTube, que é o show na íntegra, o disco, todas as músicas do disco, tocadas ao vivo pela banda num parque lindíssimo em Atlanta, que é o Piedmont Park. Nós estivemos, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, James, antes da gravação, estivemos em Atlanta, mas não, infelizmente... Não fomos nesse parque. Não, parece que um parque é um lugar que era uma fazenda no século XIX, gigantesco parque, vocês vão ver nas imagens também, o James está colocando aí um trechinho. Enfim, com as pessoas fazendo caminhada no parque, continuam lá, eles no miolo, num gramado lindíssimo, assim, e é muito bem gravado o show, assim, a qualidade de vídeo, de áudio, realmente uma bela maneira para quem ainda não conhece, de conhecer a Courtney Barnett.
Muito bem. E aí, Fernanda Ribeiro, temos mais Gente, dicas? minha dica é podreira. Podreira? Não, na verdade não é podreira. Deixa eu contar pra vocês. Eu tenho um Kindle. E aí, de vez em quando, a gente troca umas, né? Eu, Mariana, minhas amigas, Mariana, Dani. A gente troca umas figurinhas sobre livros e tal. E aí tem os livros, tem uma série de um autor que ele chama... Na verdade, eu não sei se tem o livro físico. Eu estava lendo sobre ele aqui, parece que ele tem mais de 30 livros, já teve, acho que, filme. Ele chama Harlan Coben. E ele tem uma série com um detetive que chama Myron Bolitar. E é muito legal, porque esse Myron Bolitar, ele é um agente... A história dele é que ele era um atleta de basquete, super promissor. E num dos primeiros jogos dele, assim, como grande promessa, um cara detona o joelho dele. Uhum. E aí a carreira dele acaba. E aí ele vira agente esportivo. Só que ele vira agente esportivo e detetive, porque ele resolve várias coisas também. E ele tem o melhor amigo dele, é um cara muito rico, de Wall Street, e que é um louco também, psicopata. E os dois, gente, na maneira deles, resolvem vários mistérios, vários enigmas, vários assassinatos, vários assim. E é muito divertido, é muito legal. E aí eu fiquei sabendo, esta semana, por grata surpresa, que a Netflix... Vai virar série. Vai virar série. 14 livros dessa série do Myron Bolitar vai virar série da Netflix. Que legal. E eu acho que vai ser divertidíssimo, porque em todas as vezes que eu estava lendo os livros, eu sempre imaginava, gente, como é que a galera ainda não descobriu esse cara para escrever, para fazer uma série sobre esse. Então fica a dica aí para vocês. Eu não sei se tem... Aqui eu estava lendo que é o seguinte, entre seus títulos mais conhecidos, olha, ele já vendeu mais de 75 milhões de cópias ao redor do mundo. Quebra de confiança e Sem Deixar Rastros. São alguns dos dois livros principais desses 14 que ele tem. E aí no Kindle é isso. Ele chama Harlan Coben. A série Myron com M-Y-R-O-N, Myron Bolitar. Fica a dica aí pra vocês, porque... Os livros já são maravilhosos. Na hora que chegar a série, então aí vai completar. Eu não conhecia, né? Não conheço. Na minha ansiedade, enquanto você estava explicando o que era a série, eu já estava assim, tem uma pergunta para fazer para Fernanda. Isso não vai virar filme ou série? Você nem sabia que ela ia chegar nisso. Não é maravilhoso? Então, Netflix, te agradeço e espero. E quem quiser ficar curioso, como Tereza quiser, tiver Kindle e baixar, faça isso agora, porque é muito divertido. Isso aí. Belas dicas, hein, gente? Belas dicas. Que vem o feriadão. Que vem o feriadão e fica aí as nossas dicas pra você. E conta pra gente também quais as suas dicas. O que você tá lendo, o que você tá ouvindo, o que você tá vendo. Conta pra gente aqui. De repente a gente pode... Se vocês mandarem várias dicas pra gente, a gente promete fazer um programa só com as dicas de vocês. Que tal? Vamos lá. Então tá. Então, gente, bom feriado, né? Até semana que vem. Tchau. Abraços.